Vamos lá, olá pessoal, bom dia. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá, deixa eu chamar aqui. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá. Olá pessoal, bom dia. Bom ter vocês aqui. Vamos aguardar aqui a entrada do Francisco. Oi, Marcinha, bom te ver aqui, minha querida. Aguardar aqui. Deixa eu ver, cadê? O Francisco ainda não entrou. Vamos lá. Vamos lá. Estou mandando um convite aí para você, Francisco. Deixa eu já pedir para o André aqui. André, dá uma olhada o que pode estar ocorrendo para a entrada do Francisco, nosso querido Chico Aiter. Fala, minha querida. Francisco, chamei de novo. Vamos ver se consegue entrar agora. Internet é assim, né, gente? A gente vai trabalhando, às vezes ela cai e volta. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, que eu vou ver o que... ele está tentando entrar aqui. O que está acontecendo? Deixa eu ver, vou tentar te chamar de novo. Essas coisas acontecem mesmo, internet, né? Enviei o convite de novo. Internet é assim mesmo. Vamos lá. Veja se você recebeu o convite, Francisco. Oi, César, tudo bem? Nossa, gente, um monte de querido aqui, que coisa boa.
Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se é problema na conexão, viu, Francisco? Mas eu estou enviando aí para você o convite. Por algum motivo está dando esse impasse. E aí eu queria entender por quê. Aqui está aparecendo, gente, eu vou falando porque, né, você sabe, quem tem amigo não morre pagão. Então, o meu suporte aqui, André, está aparecendo que ele não está conseguindo participar. Qual a orientação que você me dá aí? Vou aqui nos bastidores, viu, gente? Aqui, fazer o quê, né? Estou com ele aqui, convidei de novo. Ah, agora entrou. Conseguiu? Maravilha. Tecnologia é isso, né, Francisco? É, bom dia, boa tarde, né? Desculpa a demora. Eu estou tentando me conectar aqui, ouvindo você falar, mas eu não conseguia me fazer visto. Ah, mas isso acontece. Francisco, antes de mais nada, eu queria agradecer muito, muito mesmo a sua presença aqui, você poder ter tido esse tempinho de estar aqui conversando com a gente. É um prazer estar recebendo você aqui. Ainda mais você está com um vovô novo novamente, É, né? Então, porque, sempre, em vez de estar curtindo o netinho, está aqui com a gente. Está tudo bem? Foi tudo bem? graças a Deus, até foi uma surpresa, porque acabou nascendo em casa, porque não Nossa! deu tempo de ir para o hospital, mas foi tudo bem. Graças a Deus está tudo ótimo com a netinha. E com a mãe Ah, também, né? graças a Deus, isso é ótimo, isso é bom. Francisco, a gente está em algumas semanas aqui discutindo toda terça e toda quinta um olhar de cada um dos participantes. E a gente vem discutindo sobre o radiodiagnóstico e fazendo algumas provocações. Mas já é de costume meu, toda vez que eu recebo alguém aqui, claro que muita gente te conhece mesmo, mas tem muita gente nova que às vezes não conhece, e eu gostaria que você colocasse para nós quem é Francisco Reiter Neto, e mais uma vez agradecer por você estar aqui. Tá, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Me coloco sempre à disposição no que puder ajudar. Bom, Francisco Reiter Neto é um natural de Leme, né? Que foi fazer odontologia em Uberaba, depois decidiu fazer mestrado em rádio, doutorado em diagnóstico, passou 2 anos nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado e voltou para o Brasil, fez livre docência e titular, e é hoje o professor titular da área de radiologia aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Eu tive uma parte que eu considero um pouco diferente de todo mundo, que eu fui para o lado administrativo, então eu fui diretor da escola 2 vezes, fui vice-diretor, mas eu nunca abandonei a radiologia. E uma das coisas que eu acho que me deixou bastante envolvido com a radiologia são os intercâmbios. Então, a gente tem intercâmbio hoje com muitos ex-alunos que estão no exterior e mesmo nas principais faculdades do Brasil. Então, os intercâmbios com os professores de outras universidades, no exterior principalmente, Bélgica, Dinamarca, Japão, Paris. Então nós temos um bastante número de intercâmbios. E o mais, que eu acho que é mais gratificante como professor, é ver ex-alunos como professores das universidades brasileiras, né? Isso que é o mais gostoso da gente ver. A Então, Unicamp depois, tem uma história muito forte, né? depois dessa fase que eu tive de parte administrativa da escola, né? Eu voltei agora e agora é só radiologia mesmo, só radiologia mesmo. Então é isso daí. Esse é o Francisco. Excelente, bora para a pesquisa, né? Ô, Cico, e uma coisa que eu queria que você me contasse, assim,
é sempre bom a gente fazer a linha do tempo, né? Porque todos nós começamos. Quando você começou lá atrás, que você resolveu fazer odontologia, qual que era a sua percepção naquela época da odontologia e do diagnóstico? Você já pensava em fazer radiologia ou não? Como é que foi um pouquinho isso? Não, eu tive uma influência muito grande do meu pai. Meu pai também era dentista, então eu passava muito tempo com meu pai e meu pai era um periodontista. Então eu gostava muito de periodontia, gostava muito de cirurgia de terceiros molares. Então a tendência era partir para esse lado, mas durante a faculdade eu gostei também muito da parte acadêmica, na parte de dar aula, de ser monitor, essas coisas assim. Por isso que assim que eu me formei, eu vim fazer mestrado. E na época, os mestrados só eram oferecidos de 2 em 2 anos e eu não tinha mestrado em periodontia, que seria a minha primeira opção, mas eu sempre achei a radiologia uma área suporte para todas as áreas. Então, né, importante como suporte, se ela não era a área afim, mas era a área suporte. Então, aí a radiologia era a minha segunda opção, foi o que eu fiz, e aí a gente também, quando se aprofunda, eu acho que muito isso acontece com muita gente, quando a pessoa se aprofunda mesmo no assunto, ela acaba se apaixonando pelo assunto e aí, né, vira como sendo a primeira opção. Então, depois teria oportunidades de fazer doutorado em periodontia ou mesmo em cirurgia, mas aí não, aí eu já decidi ser radiologista e foi aonde eu segui minha carreira. Então, foi assim que começou e assim que está sendo, né? E daquele tempo de lá, você viu como foi toda aquela época? A gente trazer até hoje, o que que você acha na sua visão que melhorou e o que que você acha que piorou? Falando de radiodiagnóstico mesmo, eu acho que a gente passou por várias fases no radiodiagnóstico, que era, primeiramente, era um laudo muito mais, vamos falar, desenhado, com canetas, você marcava cáries em azul e perdas ósseas, desenhava perdas ósseas, aí passou a ser um laudo mais apontar setas e já ter um texto já redigido. Veio o computador, aí esse já passou a ser um laudo mais descritivo, e a gente tem indo agora, né? Eu acho que nós vamos ter um futuro muito em breve, que é inteligência artificial, que é uma coisa que a gente vai chegar, está chegando muito rápido e vai chegar. Então, isso eu acho que é assim, uma evolução. Eu considero uma evolução. No entanto, eu acho que tem uma coisa que a gente está perdendo um pouco, que é o raciocínio. Quando a gente faz um laudo, a gente está perdendo um pouco o raciocínio, um pouco das partes básicas da formação, por exemplo, de como uma lesão se cria, como que ela começa, no seu nível celular. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais superficiais, sabe? Então, eu estou vendo pelos meus alunos aqui, se a gente começar, eu vou dar um exemplo de dente em dente, por exemplo. Se você falar o que é um dente em dente, ele sabe, mas se você pedir para ele explicar o que é um dente em dente, ele não sabe explicar. Ele não sabe explicar que durante a genética há uma invaginação na região de formação do cíngolo, e aí por isso que há, sim, uma maior radiopacidade no interior do dente, que é isso decorrente ao esmalte, que ele é mais denso do que a dentina, que por isso ele barra mais radiação. Então, eu acho que está se perdendo um pouco a linha de raciocínio do que está acontecendo e está simplesmente uma descrição meio que automatizada do laudo, sabe? Tipo, para ir direto ao ponto, né? Isso. Então, a pessoa, ela escreve, ela não está errando o laudo, então vamos ser um pouco assim, ele não vai errando que aquilo ali é um dente em dente, mas se você perguntar mesmo
qual é o processo de formação, por que ali tem uma imagem mais radiopaca no interior do dente, ele não sabe explicar isso daí, sabe? Eu acho que é isso que está acontecendo. É isso, a gente vê isso, porque nos treinamentos que a gente dá, a gente insiste em falar que você precisa entender o que acontece para poder você verbalizar aquilo e a pessoa poder entender e aí sim ver qual que é a melhor decisão que ele vai tomar para o tipo do caso. Isso realmente ele faz total diferença, né? Uma outro assunto que eu tenho percebido, Elcio, é assim, a tomografia computadorizada veio, sem sombra de dúvida, para nos ajudar. Veio trazer uma infinidade de benefícios. Só que ela virou como se fosse tudo, né? Então, quer dizer que tudo se recomenda hoje fazer uma tomografia computadorizada. Então, recentemente a gente estava aqui discutindo com os nossos alunos, você tem uma técnica de Clark, por exemplo, e o aluno ainda escreve o laudo e depois ele recomenda fazer uma tomografia, sabe? Então, assim, para que você vai expor o paciente a mais um exame tomográfico apenas se você já viu, você já fez a técnica de Clark, você sabe o diagnóstico, o que foi colocado lá naquela situação, e a pessoa coloca isso como uma recomendação, fazer, então, para um simples dente, vai falar de localização de um dente, fazer uma tomografia. Eu até costumo brincar com meus amigos, com os alunos, que, assim, se fosse assim, a gente parava de fazer tudo e eu já só fazia a tomografia dos pacientes. Né? Uma coisa que eu percebo, você tocou nesse assunto, e é uma coisa que a gente sente isso todo dia fazendo exame, é a questão da gente ver que muita gente também está substituindo tudo pela tomografia. Então faz lá uma solicitação de tomografia dos 2 arcos para avaliação dos dentes. Eu falo assim, Jesus, aonde que esse camarada vai ter que voltar para o banco da escola, porque eu acho que ele faltou em todo esse módulo, né? Porque não é indicação de tomografia. Então, eu acho que nisso daí, isso está pecando um pouco, a questão da pessoa entender por que ela está pedindo tomo, o que ela quer saber, as informações que ela vai conseguir ter e fazer uma solicitação. Então, isso é um trabalho que a gente faz, todo mundo que a gente conversa da radiologia, acho que você aí também sente um pouco essa necessidade. Agora, o que você está enxergando daqui a 10 anos? Eu brinco, toda vez que eu falo que daqui a 10 anos, os 10 anos vai chegar em 2, 3. Mas tudo bem, o que você está enxergando daqui a uns 10 anos? Como eu falei, eu acho que a inteligência artificial, ela vem vindo muito forte. Eu tenho, assim, alguns receios de que isso vai aumentar ainda mais aquela percepção que eu tenho das pessoas não raciocinarem, delas não criarem uma linha de raciocínio para fazer um diagnóstico. Porque o que eu penso no radiodiagnóstico? Por que uma pessoa indicaria uma radiografia e o que ela quer receber? Eu sempre me coloco na posição do dentista que indicou essa radiografia. O que ele quer? Ele quer receber alguma coisa que norteie o tratamento dele. Então, você descrever apenas a imagem, sem também nortear o que ele está, né, qual é o caminho que ele deve seguir, eu acho que isso fica não é o que a pessoa gostaria de receber. E isso é o que a inteligência artificial, para mim, vai levar. Ela vai, por exemplo, contagem de dentes ausentes, essas coisas, eu acho que já está muito próximo da gente colocar uma radiografia panorâmica e simplesmente ela mostrar quais são os dentes e quais são... Agora, por exemplo, a descrição pormenorizada de uma lesão, as possíveis hipóteses diagnósticas e a consequência disso, eu ainda acho que nós temos que evoluir, né? O que vai ter uma evolução. Eu só não sei se vai ser
através ainda da inteligência artificial. Falando de inteligência, a gente tem feito vários trabalhos aqui também com inteligência artificial, e tudo que a gente faz, ela tem se mostrado muito positiva. Então, por exemplo, detalhar um dente, por exemplo, ela é muito positiva, ela é muito rápida. Mas o diagnóstico em si, chegar à conclusão daquela lesão, eu já acho que ainda nós estamos um pouco distante. Mas eu espero que a gente evolua nisso também. Mas sempre, eu ainda não sei se a gente vai ter uma substituição por completo, sabe? E a visão que você tem com relação ao ensino, você acha que do jeito que estão vindo todas essas tecnologias, muita informação, inteligência artificial e tudo mais que está aí, você acha que o modelo que a gente tem hoje, como estão as universidades, eles vão continuar ou sim, está caminhando para que ela tenha um outro destino? Tirando, claro, a EAD, que o pessoal aí está muito empolgado nisso e a gente meio que até arrepia pensando nisso, né? Eu acho que tudo que a gente for de excesso ou de troca 100%, a gente vai se dar mal, sabe? Nós vivemos aqui, como eu sou professor, né, da faculdade, então nós vivemos por causa da pandemia, a necessidade de aulas online. A gente viu que as pessoas se distraem muito fácil. Muito fácil. Então, se você colocar aulas apenas gravadas, os alunos não vão absorver esse tipo de informação. Então, o que eu vejo é que cada vez mais, tanto o professor, mas principalmente o professor, ele vai ter que ter uma dinâmica diferente de abordagem. Então, assim, eu particularmente, eu sou muito favorável ao princípio do PBL, né, que é a evidências baseada em problemas, porque faz com que a pessoa acaba tendo que raciocinar e não simplesmente pegar a resposta de um, vamos falar assim, automático. E raciocinar em cima do que vai acontecer no consultório no dia a dia. Exatamente, exatamente. Então, assim, aqui a gente já teve aulas de PBL, essas coisas, mas a gente não implantou o PBL. Mas, por exemplo, eu, nas minhas questões de prova, eu costumo fazer questões muito parecidas com o que faz o PBL. Eu não pergunto, por exemplo, como que é uma técnica, sei lá, técnica periapical, como realizar uma técnica, mas eu sempre coloco o paciente, chegou no consultório com dor, assim, assado, que tipo de técnica que a gente deveria fazer, por quê, qual é o motivo, e etc. Sabe? Então, assim, sempre tento trazer a realidade do consultório para dentro da sala de aula, porque os alunos hoje são muito imediatistas, né? Como tudo, né? E se você pegar, por exemplo, esse último, que é o mais comum, esse chat GPT, isso. Nós fizemos aqui algumas testes, ele traz respostas extremamente positivas, muito interessantes. Sabe? Você coloca o que é uma lesão, ele descreve a lesão. E cada vez que você coloca, ele vai dando uma resposta diferente, mas a resposta não está errada. Mas, por exemplo, se você começa a fazer muito esse tipo de questão, ele começa muito que enrolar para dizer a mesma coisa. Porque ele sente a necessidade de ficar colocando coisas que não é tão importantes. Que não vai ter relevância, né? Isso. Então é isso que eu estou falando. Eu acho que nem sempre a inteligência artificial vai nos trazer uma resposta tão rápida ou tão fácil. Agora, a gente pegando tudo isso, o que a gente está vendo lá na frente, eu sempre costumo dizer, a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. O que a gente pode estar fazendo hoje para a gente realmente ter um resultado positivo amanhã, vendo esse cenário de hoje, né? Uhum.
Olha, Elcio, eu sempre achei que as bases que você tiver de conhecimento são insubstituíveis. Então, se você não souber o princípio lá dentro da formação de um granuloma, de um abscesso, de um cisto, isso daí para mim vai ser sempre insubstituível. O que acontece, por exemplo, de um granuloma, a diferença de um granuloma crônico, de um abscesso crônico, de um abscesso agudo, com as suas correlações clínicas, com as suas correlações radiográficas. Então, eu acho que as bases científicas, elas sempre, para mim, serão insubstituíveis. Você pode me trazer um laudo muito bem feito, mas eu posso chegar para você e começar a discutir com você sobre o que está escrito ali, e se você não souber a base, eu acho que daí você já não, não vai ter espaço, é isso que eu quero dizer. Sim. Porque, sem sombra de dúvida, tudo que é feito pelo computador é mais rápido. Sem sombra de dúvida, tudo é mais rápido. Se a gente começar a contar dentes, se a gente quiser... Tudo, até mesmo o traçado cefalométrico, ele é tudo mais rápido. Agora, se você souber exatamente todo o princípio das coisas, eu acho que você daí tem vamos falar assim, um lugar no sol. Né? Você sabe que uma das coisas que também é importante a gente enfatizar, todo mundo hoje quer tudo muito rápido. Uhum. E uma das coisas que eu pego, porque perguntam sempre para a gente, mas não dá para fazer laudo em 24 horas, não dá para fazer... Eu falei assim, gente, não é uma corrida, a gente não está fazendo uma corrida, né? Eu falei assim, a gente tem que imaginar, porque antes de ser radiologista, eu era dentista, eu atendi muito paciente. Você não faz isso correndo, você não atende seu paciente hoje e manda ele voltar amanhã. Você tem aí um prazo. O exame, ele precisa pegar aquele exame, o resultado dele, pegar a ficha do paciente, correlacionar, para ir fazer todo o planejamento. Para que toda essa velocidade, não é? Então, assim, me preocupa muito essa questão do pessoal tudo querer rápido. Eu falo, gente, nós não somos fast food, né? Eu sempre uso esse termo porque isso me preocupa, porque você, na obrigatoriedade de você ser muito rápido, você vai acabar errando, porque você sempre deixa algum detalhe para trás. E isso é bem preocupante, né? Isso me preocupa. Você sente isso aí também? São duas coisas que eu costumo dizer, sabe, Elza? É assim, primeiro é sobre uma coisa que você falou, sobre essa rapidez. Eu tenho uma clínica fora da faculdade, onde a minha esposa que toma conta, eu sou professor tempo integral aqui, então eu não exerço a profissão lá, mas tem um dado que a gente discute os laudos, que é, por exemplo, o laudo de fratura radicular. Mesmo em tomografias, que ainda, ao meu modo de ver, é o grande calcanhar de Aquiles ainda das tomografias para endodontia, são as fraturas radiculares. Principalmente se você tiver tratamento endodôntico e tiver a formação de artefatos, etc. Por que eu falo isso? Porque esse laudo, ele para mim, ele é extremamente determinante. Se você falou que o dente tem fratura, ele só tem um tratamento a ser feito, ele só tem a extração. Então você não pode errar. Então a rapidez aí para mim, ela vai muito contra. Então eu tenho, lá na clínica da minha esposa, a gente tem um princípio onde os laudos de fratura a gente discute em casa, com calma, aonde ela vê a fratura, ela fala, eu acho que tem fratura nesse dente, aí eu pego a tomografia, vejo se tem fratura, e aí a gente confronta as nossas ideias para ver se realmente é fratura ou não fratura, porque o diagnóstico ele é determinante, né? Você vai então, condenar o dente. Isso, vai totalmente contra ao que a gente fala de rapidez
em laudos, né? Vamos falar assim, em entrega de material. E no marketing, né, existe até uma expressão, eu não vou saber falar bem certinho, mas é rápido, barato e com qualidade. Né? Você escolhe as duas, né? Você não consegue ter as Sim, três com ao mesmo tempo. certeza. Então, sempre o marketing, eu vi umas palestras uma vez, a pessoa fala isso, desses três você tem que escolher duas. Você nunca vai conseguir, se você quer rapidez, quer barato, senão a qualidade não é boa. Com Então, certeza. esses três fatores, para mim, são preponderantes. E eu ainda tenho mais um fator que eu acho que vai contra também a rapidez também que as pessoas muitas vezes querem, o laudo, ou mesmo, é que hoje em dia a população necessita muito eu acho que até que ficou mais aflorado isso depois da pandemia, de conversas, de conversar com o paciente. O dentista ele é praticamente um terapeuta também, né? Então, assim, muitas vezes ele perdeu um tempo, perder entre aspas, conversando com o paciente dele, ele consegue ganhar muito mais do que tendo uma coisa mais rápida. Isso eu sempre falei quando a gente fazia processamento radiográfico convencional, né? Que no meu modo de entender isso sempre foi uma atividade da auxiliar fazer e não do dentista fazer, que ele queria fazer, ele sobrepunha, expunha o paciente a dose de radiação maior para ter um resultado mais rápido, para poder tratar. E não, se ele fizesse todo o processo que é demorado de processamento e ele gastasse o tempo dele conversando com o paciente, mostrando como que seria o tratamento, as consequências e as possíveis nuances, eu acho que seria muito melhor, um tempo muito mais bem gasto do que ficar fazendo com que o processo fosse mais rápido, né? Sim, e o que depois aquela própria prova, né, aquele próprio exame acaba se perdendo porque não foi feito adequadamente. E nesse ponto, além da endodontia, tem a endo e a lesão, né? Que é outra coisa também que eu acho que, ao meu ver, está muito grudado com a radiologia, que é a patologia. Então, a gente vê quantos casos que a gente indica lá, né, que seja feito exame anátomo histopatológico, aí você volta a falar com a pessoa, e fala assim, não fiz. Aí você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. A gente precisa aprender igual médico, né? Saiu do corpo é anatopatológico, não é lixo. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante também, né? E o retorno também, né? Porque o radiologista, ele trabalha também com números, né? Assim, o que eu quero dizer, números de casos. Uma vez, eu costumo dizer que, por exemplo, um cisto que não é muito comum é o cisto botrioide, por exemplo. É um cisto que não é comum de se ver todos os dias. E uma vez que eu vi uma imagem de cisto botrioide e confirmado por lâmina, confirmado, eu nunca mais esqueci esse caso, sabe? Então, assim, e aí vai, e toda vez que, por exemplo, apareceu uma imagem, as pessoas não levavam, por exemplo, como primeira hipótese de um cisto botrioide, ou mesmo sequer ouviu falar num cisto que nem esse. E aí, por a gente ter vivido isso lá no passado, além radiográfico, com histológico, a gente já ganha mais essa experiência de poder ver coisas aonde, vamos falar assim, a pessoa não tinha ideia do que poderia ser. Então, eu acho que eu sempre falo que o radiologista precisa estar muito próximo do clínico. Então, a história da Sim. paciente ajuda muito. Não, e aquela história, todo clínico, todo dentista tem que ter um radiologista chamado seu, para poder discutir e tudo mais. E não só radiologista, eu acho que o multidisciplinar, né? Eu tenho uma coisa que eu não sei, vou ligar para o periodontista, trocar uma ideia com ele, e a gente conversar mais entre nós, né?
Isso é Porque muito importante. a gente dá muito laudo em imagens momentâneas, estáticas, né? E quando o ideal era a gente ter uma gama de imagens para dar laudo. O tempo que eu passei nos Estados Unidos, eu tinha um mentor lá, o professor Lars Colander, que ele sempre me falava radiografias anteriores, veja, peça radiografias anteriores, porque sempre você cria o histórico, né, de Isso. o paciente teve alguma coisa. Então, aquilo que você está vendo é o que está no momento, mas como que estava há 6 meses atrás, há um ano atrás? Então, essa falta de informação é que eu acho que para a gente traz uma dificuldade muito grande desse imediatismo, desse laudo de ser unicamente o que você está vendo ali na hora, né? Então, você não viu como que foi a evolução, porque muitas vezes você pega a evolução do caso e ela é simples, né? Eu tenho um caso aqui que a gente brinca de colocar na sala de aula, que é uma imagem bem radiolúcida, com halo radiopaco, aonde 100% das pessoas dão laudo de cisto residual, e depois eu tenho uma outra imagem panorâmica que era um pré-molar supranumerário e ele foi extraído. E aí formou exatamente ali onde existia o pré, né, O formato, né? esse formato. Então, quer dizer assim, ele é uma imagem, uma pré e pós-operatória, aonde o laudo sai totalmente errado porque a pessoa não tem um histórico do resultado. Então, eu acho que falta um pouco, e isso entra também a interação dos dois, do radiologista com o clínico, né? Sim. Quando ele a história do paciente, isso eu acho que falta muito, que é uma falha que, infelizmente, a gente acabou perdendo um pouco quando a gente aumenta um pouco o tamanho das clínicas, né? Não é uma crítica aqui, longe de mim fazer crítica para centrais de laudos, mas quando a pessoa pega, qualquer pessoa que pegar uma radiografia, ele está vendo só aquele momento, ele não teve o paciente para ter uma pergunta, para ter o porquê que ele estava fazendo aquela imagem, qual é o motivo, se ele tinha uma dor, e direcionar um pouco o seu laudo para esse objetivo do exame, né? A gente sente isso porque a gente faz isso o dia inteiro, então a gente sempre está tendo que ligar para lá, qual que é a história, o que, que aconteceu, o que, que você está suspeitando, o paciente sente o quê? Porque eu falo, gente, embora seja uma imagem estática, ela é de um ser por trás que tem sentimentos, dores, e a gente precisa resolver o problema dele. Agora, para resolver o problema, a gente também precisa saber do que se trata, né? É uma briga que a gente tem constante. Mas isso é sensacional. Eu acho que o caminho é esse, eu acho. Que então a gente interagir mais. Eu acho que só fazer isso aqui que a gente está fazendo, né, Chico? Veja, na hora do almoço, lá, 44 pessoas aqui vendo, assistindo. Eu percebo que entre nós tem muita essa necessidade, essa busca de trocar ideia, de ouvir, de escutar. E com a experiência que você tem, né, que traz aqui para a gente, que é sensacional. Eu tenho só que te agradecer imensamente, porque esses trabalhos que a gente vem fazendo, ele é justamente porque a gente faz um programa para discutir essas dúvidas. Então, a gente faz uma formação para conversar com as especialidades, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente enfatiza muito, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de trocar ideias, de trocar experiências, porque eu aprendo com você, aprendo com cada um que está aí, que conversa aqui com a gente. Então, eu estou muito, muito feliz de você ter participado aqui com a gente. Eu, volta e meia, né? Eu pego e falo, Cico, por favor, vamos fazer alguma coisa. E isso é muito importante, é igual livro, né? Seu livro, os dois, eles ficam aqui perto de mim. Eu uso porque a gente precisa disso, né? Às vezes eu
isso aqui é o que é mesmo. Então, isso tudo é muito importante. Então, eu acho que a gente continua no trabalho que a gente faz de trazer esses novos nomes. Aguardem, porque nós vamos ter mais novidades aí para estar trazendo para o pessoal. E agradecer imensamente a sua estada aqui, essa troca de ideia com a gente e com todos vocês que estão aqui participando no nosso horário de almoço. Bom, gente, obrigado por desprender o horário de almoço de vocês, né? Gastar esse tempo com a gente. E para mim é sempre um prazer, tá? Eu sempre estou aberto. Tem vários ex-alunos que isso que você acabou de falar, eu faço muito com os ex-alunos. Parece casos clínicos que eu também não sei. Então a gente manda imagem para ex-alunos falando o que você acha, tem alguma ideia e assim por diante, e que eu acho que todo mundo enriquece com isso, né? Então, é o que você falou, a gente nunca pode parar de estudar, porque a hora que a gente para, a gente regride, na verdade, Com a gente não está estudando, certeza. né? E eu vou estar obrigado. mandando... deixa eu só antes de você terminar, eu vou estar mandando para você, inclusive, o material para você ver e ver a linha que a gente quer manter de discussão. Porque são cabeças importantes e que fazem com que o pessoal que está aí assistindo, quantos mudarem até a visão e mudarem o rumo só de estar ouvindo a experiência sua que você está trazendo para a gente. Muito obrigada. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigada, fique com Deus você também. Parabéns aos netinhos. Tchau, Obrigado. pessoal. Obrigada, até quinta. Tchau. Tchau, até mais.